Olá, o Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. Reitora Margarete Diniz faz balanço da gestão neste ano e fala sobre perspectivas para 2020. O UFPB é líder nacional em depósito de patentes. Dezembro é o mês de luta contra a AIDS. Conheça a história de quem vive com a doença e saiba como combatê-la. Núcleo de Arte Contemporânea abre exposição com obras inéditas de Hermano José. Agora, no Jornal Universidade. Nós estivemos recentemente com a reitora Margarete Diniz e em entrevista à TV UFPB, ela fez um balanço de como foi a gestão da Universidade Federal da Paraíba em 2019 e revelou as perspectivas para o ano de 2020. Confira. Conversamos a partir de agora com a reitora da Universidade Federal da Paraíba, professora Margarete Diniz, que nos recebeu gentilmente no seu gabinete aqui no prédio da reitoria, no Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba. Ela vai conversar conosco sobre como foi a gestão no ano de 2019 e perspectivas para o ano de 2020. Olá, professora, como vai a senhora? Tudo bem? Olá, Marcos, tudo bem. Satisfação tê-los aqui na reitoria. Professora, quais foram os principais desafios enfrentados por sua gestão nesse ano de 2019? Eu gosto de iniciar dizendo que a Universidade Federal da Paraíba é, sem dúvida, uma das melhores universidades do Nordeste e do Brasil. Os indicadores de ensino, de graduação, de pós-graduação, de pesquisa, de extensão, de inovação tecnológica e internacionalização comprovam isso. Os desafios foram muitos. É fácil se trabalhar com recursos. Difícil e o desafio é você, sem a previsibilidade orçamentária e com as dificuldades que foram advindas neste ano de 2019, concluir o ano como nós concluímos, sem dever absolutamente nada, dados os devidos encaminhamentos, os recursos repassados para os centros. Porém, é importante dizer à sociedade que ao longo dos anos, o recurso, e em especial dos últimos 4 anos, que o recurso de investimento de capital para as obras, para a aquisição de livros, para equipamentos, esses recursos foram não contingenciados, cortados para todas as universidades federais, mas neste ano de 2019, o que estava previsto e contingenciado em maio, foi liberado final de novembro, o que dá uma grande dificuldade pela questão do planejamento, você trabalhar sem a previsibilidade do que estava previsto ao longo do ano, e certamente nós tivemos algumas dificuldades, mas quero dizer à comunidade universitária e à sociedade paraibana que a universidade fez a execução de 100% de todo o recurso de custeio, e isso é fruto de um trabalho coletivo das pró-reitorias extremamente competentes. A nossa pró-reitoria de planejamento vem fazendo um trabalho fantástico junto com todas as outras pró-reitorias, órgãos suplementares que compõem essa gestão e que de fato deu uma cara nova a esta universidade. Professora, agora vamos falar das coisas boas. Quais foram as principais conquistas que a senhora obteve neste ano de 2019 e todo o universo acadêmico da UFPB? Foram muitas. Dizer que o resultado, o ranking da depósito de patentes, ele é sempre do ano anterior, mas saiu agora em 2019, desde maio que deveria ter saído. A Universidade Federal da Paraíba é a primeira universidade, é o primeiro lugar no Brasil em depósito de patente, e o desafio agora, eu tenho dito aos pesquisadores, é que cada depósito desse possa gerar um produto para ser entregue à sociedade. É fantástico e nós recebemos parabenizações de todo o Brasil. A universidade também se candidatou a um edital da CAPES chamado PRINT, Programa de Internacionalização. 104 universidades participaram, existiam 36 vagas e a UFPB conseguiu ficar entre as 36. Nós recebemos mais de 11 milhões de reais, que permite que professores nossos possam fazer intercâmbio pós-doutor fora do país, possamos trazer outros professores para a nossa instituição. Isso é um passo importante e eu atribuo a criação da Agência de Inovação Tecnológica, a questão da inovação, atribuo à Agência de Cooperação Internacional, que sucedeu à Agência
que sucedeu a assessoria de internacionalização, e tudo isso, reitero, é um produto de um planejamento bem feito, da parceria das pró-reitorias de graduação, PROGEP e pós-graduação, viabilizaram a vinda, a perspectiva de mais de 100 professores visitantes, única universidade no Brasil que foi possível isso acontecer. São professores estrangeiros e também professores brasileiros com expertise em todas as áreas do conhecimento. O objetivo, nesse sentido, era alavancar, e alavancar o conceito nosso, da nossa pós-graduação. A UFPB recebeu o seu IGC 4, e isso é muito bom. Então, é o UFPB baseado em evidências, em boas evidências, em bons dados, e baseado de fato no que aconteceu, que nos eleva a essa categoria de uma das melhores universidades do Brasil. O que é que vem por aí no último ano de gestão de Margarete Diniz à frente da UFPB? Nós temos dito, inclusive reuniões são feitas de gestão, nós estamos trabalhando para colocar a universidade nas normativas de governança, de compliance, de integridade, dentro das normas dos órgãos de controle externo e internos da universidade. Nós temos agora a corregedoria, nós temos comitê de governança, de integridade, tudo funcionando muito bem. Perspectiva de 2020 é observar o que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual. A informação que nós tivemos na Associação Nacional dos Dirigentes de Ensino Superior do país, que é a ANDIFES, que congrega os 63 reitores das universidades federais, é que não vai ser um ano fácil, né? Tem a emenda constitucional 95, tem aquele limite do teto, e a educação permanece lá, e nós estamos lutando bravamente para que educação e saúde saiam deste contexto. Mas, reitero, é com a mesma dedicação, com a mesma vontade, com a mesma perspectiva de que o desafio é trabalhar também na dificuldade, de que nós esperamos ter o ano de 2020, um ano promissor, que os parlamentares do nosso Estado possam viabilizar emendas para a UFPB, que os nossos pesquisadores, com a expertise que têm, possam viabilizar recursos de órgãos de fomento, através de editais, porque têm capacidade para isso, e que a gente possa fazer uma boa atividade estudantil e possa viabilizar, como vem sendo feito, atividades para os nossos servidores técnico-administrativos. Essa perspectiva de 2020, tenho certeza que a perspectiva é de ser exitosa, como tem sido ao longo dos últimos 7 anos. Com 92 pedidos realizados em 2018, a Universidade Federal da Paraíba assumiu a liderança nacional no depósito de patentes, segundo dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A agência Inova teve importante participação nessa conquista. A Agência Inova é um núcleo da UFPB responsável por dar auxílio àqueles que desejam proteger inovações tecnológicas e coordena atividades relacionadas às pesquisas. A Inova UFPB é o escritório da universidade que tem como responsabilidade fazer todo o gerenciamento de depósito de patentes, né, e registro de software, marcas e modelos de utilidades. Criamos um terreno fértil que possa ser um terreno para inovação e vai beneficiar tanto a universidade, tá certo? Com a transferência de tecnologia, geração de royalties, e vai também beneficiar a sociedade com novos produtos. Estes inventores receberam apoio da Inova Registros de Patentes e apresentaram algumas de suas pesquisas. E a análise de vinhos para reconhecimento de algumas propriedades químicas ela é feita em equipamentos de alto custo e em laboratórios de rotina. Dessa forma, a gente desenvolveu um dispositivo com características de um estudo fotográfico para que a imagem das amostras de vinho fossem coletadas e, posteriormente, os resultados das imagens fossem tratadas para uma análise muito variada dos dados e reconhecer características específicas dos vinhos e atribuir a esses vinhos, por exemplo, informações de origem geográfica e de propriedades químicas que só aquela vinícola ou aqueles produtores possuíam. Esse instrumento foi desenvolvido em pesquisa conjunta de alunos de doutorado e pós-doutorado. Ele possui conectividade e ele desempenha funções de 4 equipamentos de laboratório
né, 4 equipamentos de elevado custo, podendo ser aplicados inclusive para análise da indústria de cachaça. Isso é muito importante e tem demonstrado interesse inclusive de pessoas do setor, porque é um equipamento que pode ser transportado na mão e que pode fazer várias análises do processo de controle de qualidade da cachaça. Este protótipo de carro elétrico do projeto Fórmula E está sendo desenvolvido por alunos do Centro de Energias Alternativas e Renováveis sob coordenação do professor Euler Macedo. Ele falou sobre a publicação de patentes e o apoio da Inova. A agência Inova é responsável por fazer tanto a adequação da proposta de patente que a gente faz, como também verificar se os termos que estão sendo pleiteados, se estão adequados ou se podem ser melhorados de forma a ter uma maior garantia ou uma maior segurança por parte dos inventores. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, serviço oferecido no Hospital Universitário auxilia mulheres que amamentam. O Jornal Universidade volta daqui a pouco. Dezembro é o mês de reforço da luta contra a AIDS. A campanha começou em 1987 e é simbolizada pelo laço vermelho que representa a solidariedade. O repórter Samuel de Brito ouviu histórias, especialistas e pessoas que se dedicam ao combate à doença. Confira. Era o ano de 1998 e seu José da Paz se preparava para ir doar sangue, mas daquela vez foi diferente. Ele descobriu que algo não estava bem e não pôde doar. Encaminhado ao HU, lá ele recebeu o difícil diagnóstico de AIDS. Cheguei em casa, a primeira coisa foi avisar minha família, porque eu acho que a família ela é a base para um portador de HIV. Avisei a minha família, graças a Deus me aceitaram de braços abertos. E aí eu peguei os exames e saí no meio da rua dizendo que eu estava com AIDS. Eu descobri agora que eu estou com HIV e tal. Graças a Deus até hoje eu estou vivendo a vida, né? São mais de 20 anos convivendo com a doença. Agora, ele se dedica a ajudar e dar apoio às pessoas que acabaram de receber o diagnóstico. Falar para eles a importância da medicação, de não abandonar a medicação. Então, o nosso propósito é de arrumar uma casa próxima ao hospital para que assim que ele receba o seu diagnóstico, procurar a nossa casa, a gente dá apoio, está lá o dia todo para eles, para dar conselho a eles, mostrar como é a vida, que não é assim naquela época, porque em 1982, nos anos 80 só existiu o AZT. Hoje não, hoje está muito avançado, dá para a gente viver bastante, graças a Deus. Popularmente conhecida como AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida é uma doença crônica causada pelo vírus HIV, que age danificando o sistema imunológico do portador. O médico infectologista do Hospital Clementino Fraga, que é referência no tratamento na Paraíba, Fernando Chagas, explica que é importante diferenciar a AIDS e o HIV. Ser portador do vírus, o próprio nome já diz tudo, né? A pessoa adquiriu o vírus, ele entrou no organismo da gente, está sendo replicado no próprio organismo, pelo próprio organismo, né? Até aí, o que é que acontece? O vírus ele vai causando uma destruição da defesa do corpo da gente, dos linfócitos, que são as células de defesa, que em questão de meses ou anos, se a pessoa não trata, aí sim ela pode abrir o quadro da doença, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, que se caracteriza pela imunidade completamente destruída ao ponto de até doenças simples, teoricamente uma pessoa que não tem a imunidade destruída poderia evoluir de forma normal, até essa própria doença simples pode levar a pessoa à morte. Então a AIDS é a doença propriamente dita, é a destruição da defesa da pessoa. E o portador do HIV ele só vai desenvolver isso com o tempo, caso ele não inicie o tratamento. O Brasil tem um dos melhores programas de HIV/AIDS do mundo, que revolucionou o tratamento e reduziu a velocidade de disseminação da epidemia mundial ao adotar uma política de distribuição gratuita de medicamentos. O tratamento hoje em dia é muito simples, né? No início não, eram vários medicamentos, a gente chamava dos coquetéis, muitos efeitos adversos, o portador do vírus sofria bastante. Hoje não. Hoje o tratamento é muito simples, são medicamentos de via oral, muitas vezes um só medicamento por dia, outras vezes 2 medicamentos por dia, dificilmente 3, 4, geralmente são poucos, os efeitos adversos são mínimos. A maioria dos pacientes não sofrem com efeitos adversos e não tem mais desculpa para se abandonar o tratamento, né? Por quê? Poucos medicamentos e pouco efeito adverso. E o melhor, todo o tratamento ele é disponibilizado, o paciente não vai gastar um centavo com esses medicamentos. As pessoas que não se sentem à vontade para buscar o medicamento podem inclusive pedir a um parente ou amigo autorizado a receber os remédios. A gente vai junto fazer exame, quando ele está mal,
Por questão da depressão, né, eu também busco estar acompanhando ele, indo junto à clínica de psicologia, porque ele faz também um acompanhamento psiquiátrico. Esconder a doença remete à década de 80, quando sua propagação assustou o mundo. Cazuza, Renato Russo, Freddie Mercury, ídolos da música nacional e internacional foram vítimas da AIDS. Um estereótipo decorrente da ignorância sobre a doença e de uma forte construção histórica foi criado e considerava que a doença atingia apenas homossexuais. Percebe o quanto era violento o discurso, chegando a falar como praga gay, o mal dos homossexuais e coisas do tipo. Essa ideia foi descartada quando foram identificados casos em mulheres e posteriormente em crianças, no que se chama de transmissão vertical. Para evitar que a doença passe da mãe para o filho, todas as gestantes devem começar o pré-natal o mais cedo possível. O médico Otávio Soares explica que existem 3 formas de contaminação vertical. Durante o pré-natal, durante o trabalho de parto e pela amamentação. São os 3 momentos de infecção desse feto, ok? E no caso do recém-nascido, quando você vai amamentar. Hoje, as informações sobre a AIDS, prevenção e tratamento são divulgadas anualmente e serviços especializados se dedicam a evitar novos casos, como o SAI, na Paraíba, que funciona no Hospital Universitário e é referência internacional no acompanhamento de mulheres gestantes, parceiros e crianças. Toda essa família que ela entra no SAI, ela entra aqui no serviço, né, pelo diagnóstico da mãe quanto gestante, essa família não sai mais daqui do SAI. Essas crianças elas são acompanhadas até 13 anos de idade, embora o diagnóstico nós fechamos com 6 meses. Com 6 meses de nascido, eu já sei se essa criança está infectada ou não. Mas mesmo assim, ela foi exposta a antirretroviral. Nós temos que fazer um acompanhamento para ver o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. 135 mil pessoas no país ainda vivem com AIDS e não sabem. É o que diz o Ministério da Saúde. Entretanto, os casos da doença reduziram 13,6% entre 2014 e 2018, representando mais de 12 mil casos. Nesse mesmo período, a mortalidade com AIDS caiu 22,8%. Foram evitados 2.500 óbitos. Parte desses bons resultados se devem às ONGs e casas de apoio, que trabalham com ações de prevenção ou descoberta o mais cedo possível, com a realização de testes rápidos. Em João Pessoa, uma dessas ONGs é a Cordel Vida, que fica no centro da cidade. Uma iniciativa que surgiu de um grupo de amigos em 2005 e hoje organiza ações de apoio às pessoas com HIV/AIDS, no Clementino e no HU, por exemplo, além de oferecer assessoria jurídica e, claro, acolher. As pessoas descobrem com muito medo, com muita angústia, e aí nesse momento a gente ajuda essas pessoas a entender melhor esse processo e como é que lida com isso. Você vai conhecer agora um serviço do Hospital Universitário Lauro Vanderlei que dá suporte a mulheres em fase de amamentação. Um espaço aberto 24 horas ao dia, onde mães de qualquer lugar podem receber todo tipo de suporte relacionado à amamentação e ainda de forma gratuita. Estamos falando do posto de coleta de leite materno do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que recebeu certificação de reconhecimento do Ministério da Saúde e agora é chamado de Sala de Apoio à Mulher Trabalhadora, por promover e apoiar o aleitamento. A gente faz essa assistência principalmente para as trabalhadoras que estão retornando da licença maternidade, tanto as colaboradoras do HU, como também da universidade, tanto trabalhadoras como estudantes também. O ambiente existe desde 2001, mas intensificou suas atividades a partir de 2015. Contando hoje com uma equipe de mais de 10 profissionais. Além disso, entre 9 e 10 litros de leite são coletados semanalmente e enviados para bancos públicos. O posto funciona, não para, ele funciona 24 horas, né? Então aqui sempre tem profissionais para dar esse apoio. Esta paciente é mãe de um bebê recém-nascido e aprovou os serviços da sala de apoio. Isso é muito bom porque a gente nesse momento está muito frágil, né? A mãe. Então, a gente fica sensível com algumas coisas e elas, assim, têm esse apoio emocional para as mães e onde vai ajudar tanto a mãe como o bebê. Vamos para mais um intervalo. A seguir, projeto de extensão auxilia no desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade social. O Jornal Universidade volta já. Estamos de volta.
Você vai conhecer agora uma iniciativa da UFPB que auxilia no desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos em situação de vulnerabilidade social. É o projeto Cirandar. Quem vê esses corredores vazios e em silêncio pode ter uma certeza: essa turminha aí ainda está despertando. E essas pessoas animando todos eles é o grupo Cirandar, um projeto de extensão da UFPB que trabalha o desenvolvimento motor, sensorial e da linguagem na educação infantil, com crianças até os 5 anos. Quando a gente trabalha, sobretudo nos primeiros anos de vida, o que contemplaria justamente até os 5 primeiros anos de vida, a gente garante um melhor desenvolvimento, ou seja, uma criança que recebe cuidados voltados, mais dirigidos nessa fase, comparado com a que não recebe, ela sai na frente. O projeto começou em 2017 e já está na 3ª edição, proporcionando às crianças um desenvolvimento saudável. Para isso, eles trabalham com a puericultura, área da saúde que reúne todas as noções capazes de favorecer o desenvolvimento físico e psíquico das crianças. Hoje, participam do projeto alunos de farmácia, odontologia e fonoaudiologia. Como a nossa equipe é interdisciplinar, então a gente pode ter uma troca de experiências e também de saberes mútuo. Não só apenas com os extensionistas, mas também com a própria escola, com as próprias crianças, as famílias e também os profissionais da educação e também da saúde que fazem parte do nosso projeto como parceiros. Com o Cirandar também participam profissionais das unidades de saúde da família, fazendo parte do programa Saúde nas Escolas, nas creches vinculadas às USFs. Desde agosto, o grupo atua no CREI Júlia Nunes de Figueiredo, no bairro do Castelo Branco. Foram no total 6 ações. O projeto só veio somar com o trabalho que vem sendo desenvolvido pela CREI. Em relação ao desenvolvimento da linguagem, motora, psico, foi excelente. O projeto só teve a crescer junto com as crianças. E não são só as crianças que aprendem, não. A professora Vânia está na escola há quase 2 anos. Para ela, cuidar dessas crianças é uma tarefa difícil, porém prazerosa. E ajuda também em casa, com os netos. Meu trabalho como berçarista aqui foi muito importante para mim, sabe? Por quê? Porque eu também tenho meus netos em casa e assim, eu ajudei a criar meus netos. Eles são 2 meninos, estão 3 e 8 anos. E assim, tem sido muito importante para mim, porque muitos aqui eu aprendo aqui e às vezes assim com eles eu já levo também, né? O Cirandar constrói uma relação junto à comunidade. Para o próximo ano, o grupo pretende trabalhar também com gestantes, auxiliando no pré-natal. O Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB lançou no último dia 19 a exposição Desvelo, que conta com obras inéditas do artista paraibano Hermano José. Estão sendo expostas no NAC da UFPB cerca de 60 obras inéditas de Hermano José, produzidas entre 1949 e 1988, que apresentam os vários olhares que o artista paraibano tinha sobre o nu artístico masculino. Uma série de desenhos dedicadas ao nu artístico, dedicadas ao estudo da anatomia humana, do corpo masculino. E decidimos que essa era uma exposição que devia vir à tona, que devia ser mostrada ao público. Mais uma faceta de Hermano José. Ano passado nós expusemos gravuras de Hermano, já foram expostas em outros espaços, como a Pinacoteca, as telas de Hermano, e resolvemos entrar nesse universo do desenho, em que Hermano demonstra uma versatilidade a partir de várias técnicas, a partir de uma variedade de traços que conformam a sua poética. A exposição foi resultado de um trabalho de investigação feito por curadores do projeto de extensão Museu Casa de Cultura Hermano José, temporadas de exposições, sobre o cartão Estudos, que foi exposto em 1997 pelo próprio artista no NAC. E a partir da investigação desse cartão, a gente soube o tema dessa exposição, que em 97 o próprio Hermano expôs com o tema no artístico aqui no NAC. Porém, as obras que nós trazemos hoje são inéditas, não são as obras que ele expôs na época. Porém, a gente traz o mesmo tema. E esse processo também se deu de uma investigação do porquê tantas obras que perpassam desde 49 até 88 estão muito presentes de diversas formas, com diversos materiais, superfícies e um estudo anatômico mesmo do nu artístico masculino.
O trabalho de Hermano José transpassava os quadros. Além de ser artista plástico, ele era um grande ativista cultural e ambiental na cidade de João Pessoa. Foi ecologista, gestor cultural, ativista cultural. Foi um cara que transbordou sua ação, sua atitude pela cidade de João Pessoa, lutando por uma cidade mais justa, lutando por uma cidade sustentável, ao mesmo tempo fazendo da sua arte esse espaço de luta, de militância, de reivindicação. A reitora Margarete Diniz destacou a generosidade de Hermano José, que ainda em vida doou sua casa e obras artísticas para que a UFPB montasse o Museu Casa de Cultura Hermano José. Que é um grande orgulho de que é de uma generosidade imensa um ato dessa natureza, porque só engrandece nossa instituição e fortalece o nome Hermano José na UFPB, criador da nossa pinacoteca, e permite que a sociedade paraibana e as pessoas que gostam de arte e da cultura, que certamente aparecerão por aqui, possam ver a face Hermano José do nu artístico, do humanismo, do humanitário. Então, para o UFPB é uma grande honra estar aqui hoje e estar participando especialmente dessa exposição que só engrandece a cultura paraibana. O professor George Glauber ficou impressionado com a forma usada para abordar a temática das obras do artista paraibano. Eu acho que é um tema que é muito pertinente nos dias de hoje, né? Nos dias que a arte ela tem sido, vamos dizer assim, criminalizada em muitos aspectos. Então, esses experimentos a gente deixa claro que isso é uma construção, né, que vem de muito tempo e que a arte é isso, é atemporal, ela é livre e ela tem que falar o que é para ser dito, né? Nossa exposição tem essa pegada de não ter o principal, entende? São obras que a gente pode ver que umas são mais realistas, são mais retratadas, com aquele pegada mais clássica, e tem outras que são só uns esboços assim, que alguém pode julgar como mais vazio, mas a gente quer trazer a mesma importância para os dois. Para quem quiser ver de perto as obras de Hermano José, a exposição Desvelo fica aberta até o dia 30 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, no Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB, localizado no centro de João Pessoa. O Jornal fica por aqui. Você pode acompanhar esta e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. E durante todo o mês de janeiro, o Jornal Universidade vai trazer um resumo com as reportagens que foram destaque ao longo de 2019. Obrigado por sua companhia e um ótimo 2020 a todos.